Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Hoje, na verdade, iremos fazer algumas questões do Enem sobre variações linguísticas e também sobre níveis de linguagem. Nós já tivemos essas duas aulas, então se você perdeu, corre lá na plataforma Gonçalves Dias e dá uma olhadinha, pois são assuntos de extrema importância. Sempre vão estar presentes nos vestibulares, nos concursos, no Enem. Então, não deixem de assistir as aulas que estão lá na plataforma Gonçalves Dias sobre variações linguísticas e níveis de linguagem. Então, vamos lá começar com algumas questões do Enem. Primeira questão. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem, leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bom ou ruim, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer meu irmão, é mesmo, para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca. Para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido, é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Então, como vocês podem perceber aqui, todo o texto fala sobre o quê? Sobre uma variação linguística, um jeito de falar que é típico do carioca. Assim como nós também maranhenses temos o nosso jeito próprio de falar. Isso vai ser uma característica muito marcante. É comum reconhecermos o local de onde a pessoa é pela sua fala, pela sua maneira de falar. Né? Seja por algumas expressões, sejam por algumas palavras, seja pelo próprio sotaque. Então, às vezes, conseguimos identificar de onde aquela pessoa é. Se ela é do Rio Grande do Norte, se ela é do Maranhão, se ela é do Ceará, se é de São Paulo. Então, variação linguística é sobre isso. Trazer essa questão geográfica, né, mais regional, a questão histórica, a questão social, a questão da escolaridade também vai influenciar muito, né, na maneira como as pessoas se comunicam. Então, sobre isso trata a variação linguística. Então, vamos agora para o comando da questão. Vocês já viram que trata aí sobre uma maneira de falar do carioca. Então, vamos ao comando da questão. Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Carioca, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se, então ele quer saber o quê? Sobre esse repertório, o que a gente atesta, né? O que fica mais evidenciado. Então, vamos ver. Letra A. Existe uma desobediência à norma padrão, requerida em ambientes urbanos. Letra B. Existe uma inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Letra C. Reconhecimento da variação linguística, segundo o grau de escolaridade dos falantes. Letra D. Identificação dos usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. Ou letra E. Variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. E aí, tá bem fácil, na verdade, né? Mas só para vocês conseguirem perceber as características que vão influenciar na linguagem. Por exemplo, aqui na letra D, ele fala sobre... Na letra D não, desculpa. Na letra E, ele fala sobre a faixa etária. Claro que a faixa etária vai influenciar na maneira de se comunicar. Um adolescente não se comunica da mesma forma que um idoso. Ele usa palavras diferentes, ele usa expressões diferentes, até o tom é diferente, não é mesmo? Ele fala sobre norma padrão, fala sobre situações sociais, o que é padrão, o que não é, o que é formal, o que é coloquial. Fala também sobre expressões linguísticas e o que eu tinha falado para vocês
logo no começo da aula, a questão da escolaridade. Turma, não significa que você não tem escolaridade e por isso você vai falar mal ou não vai saber se comunicar. Não é isso. Mas a tendência é quem tem o maior nível de escolaridade utilizar mais a linguagem padrão, mais de acordo com as regras gramaticais, né? Mais de acordo com a norma culta. Mas não significa também que aqueles que não tiveram acesso a todos os níveis de escolaridade ou a faculdade não possam se comunicar bem. Claro que sim, né? São outros aspectos aí que vão influenciar. Então, vamos ver a resposta da questão. Resposta, bem fácil, né? São os usos linguísticos próprios da tradição carioca. O tempo todo o texto vai falando algumas expressões que são utilizadas tipicamente pelos cariocas. Assim como nós temos as nossas, né? Pequeno e outras expressões que são muito utilizadas aqui no Maranhão. Vamos lá para mais uma questão do Enem, de Luiz Gonzaga. É algo que eu sempre falo para vocês. Observem a fonte do texto. Pela fonte, vocês já conseguem ter uma ideia, até mesmo pelo autor do texto. Vocês já conseguem ter uma ideia porque cada autor tem um jeito de escrever, tem um estilo. E se você conhece bem aquele autor, você já vai identificar algumas marcas que são características daquele jeito de escrever e daquele determinado autor. Então, o nome da música de Luiz Gonzaga é Assum Preto. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância, ou maldade das pior. Furaram os olhos do Assum Preto, para ele assim, ai, cantar melhor. Assum Preto, vive sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Vocês conseguem perceber várias palavras que não estão de acordo com a norma padrão, né? Não estão de acordo com a gramática normativa. Mas eu pergunto para vocês conseguem identificar essas palavras? A maioria sim. Pode até acontecer de uma ou outra palavra vocês não conseguirem compreender. Ou porque nunca ouviram, ou porque realmente não conhecem, não faz parte do vocabulário de vocês. Mas eu tenho certeza que a maioria vocês conseguem identificar. Por exemplo, tudo em volta. Tudo em volta. Sol de abril e a mata em flor. Seria o quê? E a mata em flor. Mas o Assum Preto, cego dos olhos, né? A gente comumente vê pessoas falando dessa forma. E isso não deve ser motivo de chacota, motivo de humilhação ou de preconceito linguístico. Na verdade, a gente chama de preconceito linguístico. Porque o Brasil, ele é imenso e ele é cheio de variações linguísticas. Tanto pela dimensão que ele tem, como por outros fatores, como nós vimos, né? Escolaridade, idade, região, a questão social e econômica e vários outros, né? Então, vamos aqui para o comando da questão. As marcas da variedade regional registrada pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto é resultado de uma mesma regra. No texto é resultado de uma mesma regra quais as palavras. Ele quer saber quais palavras seguem essa mesma regra, né? Que foi as palavras que estavam colocadas no texto. Então, vamos ver. A letra A pronúncia da palavra vorta e veve. Letra B, a pronúncia das palavras talvez e sorto. Letra C, flexão verbal encontrada em furaro e cantar. D, redundância das expressões cego dos olhos e mata em flor. Por que ele fala redundância? É uma repetição. Cego dos olhos. Se é cego, só pode ser dos olhos, né? Então, acaba sendo uma redundância. Ou a pronúncia das palavras ignorância e avoar. E aí, conseguiram identificar a resposta? Vamos ver? Então, a resposta correta é a pronúncia das palavras talvez e sorto, né? Vocês conseguem identificar essa marca que, na verdade, é uma marca regional, né? As pessoas ali daquela região, elas costumam falar um pouco dessa forma, né? Retrata um pouco da maneira de falar dos sertanejos.
Isso significa que todos os sertanejos falam assim? Não, mas é uma característica marcante da maioria dos sertanejos. Vamos lá para mais uma questão. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. E só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Gabriel Pensador, né? Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Como eu disse para vocês anteriormente, quando a gente identifica o autor, a gente já sabe muitas características, já tem aí muitas dicas. Por exemplo, Gabriel Pensador. Qual é a característica principal dele? Fazer críticas. Criticar, né? Criticar de uma maneira bem intensa. E aí ele diz aqui, ó, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Ele já traz aí que a gente tem que estar sempre buscando o melhor, tem que estar sempre buscando uma evolução, não ficar estagnado, né? Então, nós já lemos aqui o texto, vamos para o comando da questão. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto o quê? Será que ele escolheu essas palavras, as expressões linguísticas por conta de quê? Né? Claro que ele tem uma objetividade. Por que ele escolheu determinadas palavras? Letra A. Por conta do caráter atual, pelo uso da linguagem que é própria da internet. Letra B. Cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. Letra C, tom de diálogo, pela recorrência de gírias. Letra D, espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. Letra E, originalidade, pela concisão da linguagem. E aí, o que vocês acham? Já deu para identificar? Vamos ver a resposta? Então, a resposta correta, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial? A linguagem utilizada no nosso dia a dia. Uma linguagem mais solta, né? Às vezes um pouco mais descuidada, não tão cheia de normas e regras, usando próclise, ênclise, mesóclise, não. Sem isso, né? Então, típica do rap, a linguagem coloquial é responsável por conferir o efeito de espontaneidade à letra da música. A linguagem coloquial está associada a um contexto informal de comunicação. Portanto, a intenção da música foi reproduzir essa comunicação, né? Então, quis trazer uma linguagem mais próxima daquele seu público, né? Não uma linguagem tão formal. Se ele está fazendo um rap, ele tem um público específico, então ele tem que usar uma linguagem específica. Vamos lá para mais uma questão. SOS Português. Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com as situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um uso produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso, né? Então, é um texto da Nova Escola, né? Uma revista que trata sobre assuntos escolares, assuntos educacionais mais em evidência, e o nome é justamente SOS Escola. O que significa SOS, né? Significa tipo socorro, né? E aí ele vai trazendo essa questão da língua. Por que a gente fala de uma forma e escreve de outra? Eu digo muito, é como se tivesse um N ali no meio, não é mesmo? Então, assim, muitas palavras a gente coloca fonemas que não tem, retira fonemas, acrescenta fonemas, então o jeito de falar é bem diferente da maneira como nós escrevemos. Então, o assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso. Olha só o que ele diz. Ele diz que é uma revista voltada para professores, né? Então, é um público específico.
Então, vamos ver aqui as opções. Letra A, seriam marcas linguísticas próprias. Letra A, regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. Letra B, literário, pela conformidade com as normas da gramática. Letra C, técnico, por meio de expressões que são próprias de textos científicos. Letra D, coloquial, por meio de registros de informalidade. Letra E, oral, por meio de uso de expressões típicas da oralidade. Conseguiram identificar? Vamos ver a resposta. Resposta correta, técnico, por meio de expressões próprias dos textos científicos. Por ser um texto direcionado a um público específico, os professores, no caso, apresentam características próprias, por meio de marcas linguísticas, fato que se comprova nas expressões empregadas, né? Código, regras gramaticais, modalidades. Então, quando nós escrevemos, nós temos que ter em mente que nós estamos escrevendo para alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse interlocutor? É uma criança? É uma adolescente? É uma área específica? Estou escrevendo para médicos, para professores, para advogados. Tudo isso vai influenciar na maneira como nós escrevemos. Existem palavras, expressões que são típicas de cada profissão, que são típicas de cada faixa etária. Então, tudo isso vai influenciar na nossa maneira de se comunicar. Mais uma questão. Sobre variedades e registros de linguagem, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção ao comando da questão, sempre marquem lá, grifem o que a questão está pedindo. Nesse caso, o que ela está pedindo? Ela está pedindo a incorreta. Às vezes vocês acabam perdendo questão aí, porque não leem com atenção, não marca o comando da questão e na hora de fazer já até esqueceu o que a questão está pedindo, né? Então vamos lá. Ele quer a incorreta. Então, todas estão certas, com exceção de uma, apenas uma está errada. Vamos ver. Preconceito linguístico é o julgamento negativo dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. Letra B. A maior ou menor proximidade entre os falantes faz com que se usem variedades mais ou menos formais, denominadas registros de linguagem. Letra C. Diferenças significativas nos aspectos fonológicos e morfossintáticos da língua marcam as variedades sociais, seja devido à escolaridade, faixa etária ou ao sexo. Vamos analisar logo essas três aqui antes de eu passar para as outras, né? Preconceito linguístico. Vocês sabem o que é preconceito linguístico? Até citei agora há pouco. É quando a gente tem preconceito, a maneira como a pessoa fala, né? Você sorri porque a pessoa pronunciou uma palavra da maneira não de acordo com as regras gramaticais. Por exemplo, quando a gente fala palavras como, deixa eu ver, alguma palavra que é muito utilizada, que não é dentro da normalidade. Isso aí seria um preconceito linguístico, quando a gente sorri das pessoas que falam que não está dentro de acordo com a gramática. A letra C. A proximidade entre os falantes faz com que a gente use uma linguagem mais despojada, uma linguagem com menos regras, com menos preocupação? Sim, né? E ele fala sobre os aspectos fonológicos e morfológicos. Diz também que a faixa etária e a escolaridade e o sexo vai influenciar na maneira de falar. Vamos ver as outras opções. Norma culta ou padrão é a denominação dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio, que deve ser utilizada por todos da mesma comunidade. Letra E. Gíria ou jargão é uma forma de linguagem baseada em vocabulário criado por um grupo social e serve de emblema para os membros do grupo, distinguindo-os dos demais falantes da língua, né? Então, vamos analisar essas duas aqui. Gíria, a gente utiliza muito, né? Ele diz aqui que são o quê? Que pertencem a determinados membros de determinados grupos, né? Temos gírias que são mais específicas dos skatistas, gírias que são mais específicas dos surfistas, e assim como todas as suas classes, né? Aí na letra dele diz que norma culta ou padrão é uma denominação dada à variedade linguística de membros da classe social de maior prestígio, que deve ser utilizada por todos da mesma comunidade.
Será que todos conseguem ter essa norma padrão, consegue estabelecer, fazer uso dessa norma padrão? Será que todos da comunidade conseguem fazer? Vamos ver a resposta então. Então, a incorreta seria que a norma padrão oculta é a denominação dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio, que deve ser utilizada por todos da mesma comunidade. Não, né, turma? A gente vai utilizar de acordo com o nosso conhecimento e desde que haja entendimento, tá tudo bem. Desde que haja comunicação, tá tudo bem. Então, eu aguardo vocês na próxima aula e até a próxima.